Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para tentar passar para vocês, e esse é o meu objetivo, alguns conceitos importantes e alguns tópicos que eu creio que podem ser cobrados no texto da filósofa Hannah Arendt, um dos textos mais interessantes, inclusive, que serão cobrados na Universidade Federal do Paraná, sobretudo porque ela transita na história, na filosofia política, de uma forma muito agradável, um texto bem interessante, tá? Pois bem, ela faz duas distinções, né, nesse texto que está presente lá na obra a Condição Humana, da filósofa, onde ela faz uma diferenciação bem interessante da esfera pública e privada, né? Quando começa uma, quando termina outra, enfim, coisas do tipo, né? Muito bem. Sobre aquilo que pode ser cobrado, então eu vou tentar ser bem direto. Eu começo com uma citação dela que vai desenrolar todos esses capítulos do livro que serão cobrados no vestibular, né? Muito bem. Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas difere, mas é diretamente oposta a esta associação natural cujo centro é constituído pela casa, oikoia, e pela família. Muito bem, isso é muito interessante, porque a gente precisa ter em mente aqui o seguinte: quais são essas duas esferas, né, que a Hannah Arendt está trabalhando aqui dentro desse texto? Esse parágrafo apresenta duas esferas que ela vai desenrolar e esmiuçar ao longo dos próximos capítulos do livro. Bom, uma é a esfera da casa, da família, palavra grega também utilizada como oikos, ok? E a outra é a esfera política. Na Grécia Antiga, tal como em Roma, havia um conceito muito importante que era o conceito do pater familias, né? Por exemplo, no conceito, dentro do contexto de pater familias, o homem mais velho da casa, ele era literalmente dono de toda a família. Isto por causa daquilo que o Fustel de Coulanges exemplificou na obra A Cidade Antiga, um dos melhores livros de história que eu li até hoje. Não é perfeito, mas um dos mais agradáveis, quando ele define que o homem tinha esse poder por uma questão religiosa, inclusive. Ele era o líder do culto aos ancestrais, que também já tinham sido homens mais velhos da família, que eram cultuados nos lares, que eram os altares dentro de cada casa. Daí a palavra lar denotar essa questão de intimidade até hoje, daquilo que é privado, né? Na nossa sociedade, lar evidentemente não significa mais altar, mas significa essa intimidade, o local onde nós vivemos. Então o homem, por ser o único que poderia liderar o culto dentro de casa, também tinha autoridade dada pelos próprios deuses, portanto, para governar a família, ao ponto dele ver toda a família como a sua propriedade, certo? Ele era dono da família. Isso permaneceu por muito tempo, mesmo depois da origem da polis, que é a cidade-estado, né? As cidades gregas, que eram livres umas em relação às outras, por isso polis, cidade-estado, cidades independentes. Cada uma dessas cidades adotou, como vocês já devem ter estudado em história, a sua forma de governo que julgava ser a necessária. Atenas adotou a democracia depois de várias reformas, Esparta continuou sendo uma oligarquia, enfim. Mas de qualquer forma, os homens continuaram sendo aquelas figuras mais importantes e os líderes das questões políticas, das questões familiares. No entanto, mesmo entre os homens, havia uma diferenciação muito grande. Como eu falei, o homem mais velho, dentro da casa do oikos, esse conceito aqui que é muito importante, que é a casa enquanto propriedade desse homem, o homem mais velho tinha poder de vida diretamente ligado, até de tirar a vida dos seus filhos, dos seus genros, dos seus irmãos e tudo mais. Ele era o dono daquela família, dono da pessoa. Então, dentro da família, essa pessoa não possuía liberdade alguma. Então, as mulheres nem podemos contar, na época não era nem contada como cidadã, por assim dizer, da cidade, muito menos da casa. Ela tinha muito pouca participação. Ela até podia participar do culto, mas jamais liderar aquele culto doméstico, por assim dizer. Ela não herdava propriedade e tudo mais na maioria absoluta das cidades.
Então o homem tinha essa figura de proeminência. Bom, então dentro da casa, isso aqui é muito importante, havia uma relação, dentro dessa esfera privada da família na Grécia Antiga, havia uma relação de servidão, mas era uma servidão necessária para a própria sobrevivência do indivíduo, tanto dos outros homens, os demais homens, como eu falei, com exceção do pater família, que é uma expressão romana, mas latina, né? Usada em Roma, mas para ficar bem claro, eu vou usar essa expressão pater familias, ou pater família, dependendo da tradução aí. Muito bem. Então, dentro dessa família, havia uma necessidade do cara se submeter à autoridade desse ancestral, desse homem mais velho, porque ele era o líder do culto ancestral e a sua vida dependia desse sacerdote patriarcal que era o homem, a figura do homem mais velho da casa. Pois bem, então era uma necessidade. Essa necessidade gerava o quê? Um conformismo por parte de todos da família. A própria religiosidade justificava a necessidade desse conformismo. Então ele tinha uma relação de necessidade, inclusive para a sobrevivência e para ter o mínimo de recurso possível para sobreviver. Então ele se submetia ao pai. Não à toa, era muito comum, não era tão... Assim, a gente percebe isso, inclusive, voltando para Roma, né? Como eu tinha falado, lá era muito comum imperadores serem assassinados pelos seus filhos, ou senadores serem assassinados pelos seus filhos, que queriam tomar o lugar deles, tal, queriam se libertar do poder que aquele pai tinha na família. Mas isso também aconteceu na Grécia. O Fuseu de Coulanges comenta que isso foi até o Oriente, lá, a Índia, passando pela Pérsia e tudo mais, esse conceito do homem como chefe da casa, do lar, do culto doméstico. Bom, de qualquer maneira, é importante entender esse conceito, conformismo. O conformismo, então, ele toma o indivíduo quando o indivíduo percebe que ele necessita daquele poder para a sua própria sobrevivência. Aquela ordem passa a ser necessária para ele sobreviver. Ele não tem outra possibilidade de sobreviver a não ser obedecer. Então, isso seria o conformismo. No entanto, à medida, por exemplo, que em Atenas, vamos dar o exemplo de Atenas, onde a democracia, lógico, com todos os seus limites, mas a democracia se desenvolveu, a família, certo, continuou sendo esse ambiente onde os demais homens, né, eram considerados propriedade ainda daquela figura patriarcal. No entanto, depois das reformas de Drácon, Solon e, sobretudo, de Clístenes, que foi considerado o grande pai da democracia ateniense, quando ele estende o direito de cidadania a todos os homens, filhos de pais e mães atenienses e maiores de 18 anos, quando ele estende esse direito de cidadania a esses caras, todos passam a poder participar do debate público, essa figura dos outros homens da família passa a se ver livre, ainda que temporariamente e num espaço reservado na eclésia, na Assembleia Popular, da figura do patriarca. Ou seja, ali naquela praça, ali naquele ambiente, ele se iguala ao seu próprio pai, porque o pai e o filho, dentro dessas condições que eu falei, são considerados cidadãos. Podem votar, podem se candidatar, podem ser sorteados para fazer parte de algumas instituições onde a escolha era feita pelo sorteio, certo? Então, é muito interessante isso. Então, na esfera pública, no governo da polis, na administração da polis, essa figura, esse indivíduo, ele não mais era um conformado, mas ele tomava ação. Ele era uma pessoa que agia politicamente falando, ok? Ou seja, diferente do oikos, onde ele era literalmente uma propriedade do patriarca, ele tinha que se conformar para poder sobreviver. Na figura pública, na esfera pública, perdão, na cidade, ele poderia assumir a figura de um biopolítico, um animal, um ser político. Aquilo que Aristóteles chamaria de zoopolíticos, ou seja, animal político. O homem é um animal político. Mas qual homem? Aquele que tinha direito à cidadania, óbvio, não eram todos. Mas amplia-se o poder de ação de grande parte dos homens na polis grega. Então ali, esse camarada tem a possibilidade de
agir racionalmente, que é a ação. É diferente do agir movido pela massa, pelo rebanho, podemos dizer assim. Não é Maria vai com as outras, não, mas ele age com racionalidade. Agir com racionalidade é uma ação. Conceito lá aristotélico, inclusive. Você pensa, você se identifica como alguém que está atuando e sendo importante para os rumos da polis. Diferente da sua casa. No oikos, a figura do conformismo, a ideia do conformismo ainda continua sendo forte. Mas pelo menos na polis há uma possibilidade de respirar. Por isso que ela começa o parágrafo aqui dizendo que há uma diferenciação, ok? Na esfera pública, na esfera política, a coisa é diferente do oikos. Isso é muito importante, certo? Porque a Hannah Arendt vai argumentar que no Estado moderno e sobretudo no contemporâneo, parece que as pessoas voltaram a se conformar, não à família, mas ao Estado, certo? A se movimentarem politicamente sem ter consciência, mas simplesmente sendo levadas pela burocracia, enfim, que é o que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente aqui. Espero estar sendo claro, espero que fique bem claro para vocês, então é bom diferenciar essas duas esferas. Bom, e aí a Hannah Arendt, ela vai discorrendo de forma bem agradável, bem interessante, sobre a história, sobre as mudanças que vão acontecendo. É óbvio que a democracia ateniense não durou para sempre. Nós temos ali depois os macedônios que vêm e começam o período do helenismo, onde Alexandre o Grande forma um grande império, domina toda a Grécia e estende o seu império até o Oriente, até a Índia, né? Estabelecendo um governo distinto, diferente, embora ele fosse um admirador da cultura grega. O próprio foi educado por Aristóteles, por assim dizer, né? Bom, mas a democracia entra em crise completa. Aí depois nós temos uma sucessão de poderes que vão dominando a Grécia, até que os romanos também dominam, estabelecem também o seu império. Depois nós temos o período medieval, né? Onde no feudalismo há uma ideia, né? De que toda a comunidade é uma grande família. Então, ainda há a figura da necessidade, mas pelo menos uma ideia de família, tá? Ainda existe. Embora se amplie, saia do oikos casa para uma comunidade, né? Muito bem. No entanto, é no período moderno que o bicho pega, segundo Hannah Arendt. No período moderno surge a ideia de nação, uma ampliação da família. Assim surge e é a ideia de uma família ampliada, diluição gradual daquela família antiga em que o indivíduo tinha menos liberdade, ok? Agora olha que interessante. Se na família antiga o indivíduo vivia de forma conformada pela questão da necessidade, agora ele não tem nem a esfera pública mais, porque ele transfere para a nação, ou melhor, a nação passa a se apropriar da figura de grande família para este indivíduo. Então, no Estado moderno, sobretudo na origem dos Estados nacionais absolutistas, e também em muitos Estados totalitários contemporâneos, quando a pessoa percebe que a sua vida depende da organização política, ela não é mais livre para também tomar juízo, para decidir, para tomar os rumos da cidade coletivamente, mas agora ela depende de um Estado burocrático, ela depende de governantes constituídos. Ela passa a ver esses governantes como parte da sua própria família, no sentido de levar a eles a figura do pai. Ou seja, agora a família nuclear, o oikos, é diluído e se plasma numa grande família que é a nação, daí que vem a ideia de nacionalismo, a ideia de patriotismo moderno e contemporâneo que nós temos, certo? Mas ao mesmo tempo a gente não percebe mais a pessoa presa à sua família, certo? Como sendo algo necessário, mas ao Estado, mas ao corpo político. Ao mesmo tempo que nesse corpo político não há mais a ação racional, não há mais aquela liberdade que havia, por exemplo, na democracia ateniense. Para aqueles que eram considerados cidadãos, evidentemente. O Estado-nação, portanto, é uma família ampliada que vai diminuindo a liberdade e a capacidade de ação. Ou seja, cada vez mais
nos estados modernos, as pessoas entregaram para o Estado, certo? As diretrizes da sua vida, da própria vida, os rumos da própria vida. Então, é como se as pessoas, naquilo que o Thomas Hobbes diria, né, entregam o poder ao Estado através de um contrato, mas se submetendo ao governo desse próprio Estado. Muitas vezes esse Estado se torna, evidentemente, poderosíssimo, e é o que a gente percebe ao longo da história. Pois bem, nesse sentido, surge aquilo que Hannah Arendt chama de promoção social, uma vida em sociedade. Não há nem mais identificação da vida familiar nos modos antigos, aquilo foi diluído, aquela ideia, né, de um patriarcado antigo foi diluído. Não que não existam outras formas de patriarcado, mas aquilo foi diluído. Nem modernos, estou falando agora do Estado contemporâneo, mas um conformismo burocrático a uma mão invisível, uma ficção comunística, não confundam com comunismo, mas comunística, o governo de ninguém, certo? Se no Estado moderno absolutista, pelo menos, eu conseguia identificar quem era aquele que me governava, que era o rei, certo? Que era o Estado, no caso Luís XIV da França, que era tão poderoso que chegou a se autodenominar o Estado, né? Ele disse: o Estado sou eu, ficou conhecido como Rei Sol. Nos Estados modernos, há uma diluição da família, da esfera privada, tudo se torna uma questão da nação, só que daí o Estado se torna uma grande família. Agora nós não temos mais muito claro, nem mesmo se o Estado pode ser chamado de família, mas ao mesmo tempo ele continua usando dos artifícios, digamos assim, de ferramentas de controle e de poder, mas através de uma burocracia, certo? Através das leis, através das normas, das regulamentações, mesmo no Estado democrático isso é muito claro. Bom, o que acontece então? Essa mão invisível, sobretudo em estados que são, inclusive, entre aspas, democráticos, certo? O governo seria uma coisa mais difícil de se identificar, mas ele está ali. Ele está exercendo discursos, está fazendo discursos, está procurando controlar as pessoas de alguma maneira, certo? Muito bem. Essa ficção comunística seria essa ideia de que todo mundo é igual, há uma comunidade das pessoas em relação ao governo, todos são tratados da mesma forma para o governo. Por outro lado, isso não é assim na prática. O governo ainda existe, o poder é real, e se há poder, há aquele que controla e aquele que é controlado. Logo, não há uma igualdade, certo? Embora pareça no discurso que estamos vivendo uma democracia até mais livre, que garante mais liberdade mesmo, até em relação àquela democracia ateniense da antiguidade. Então isso seria uma ficção comunística. Ainda existe a ideia de que todos são iguais, né? Embora já se tenha diluído aquela divisão bem clara da esfera do público e do privado. Muito bem, então seria a ideia da mão invisível, parafraseando o Adam Smith lá. O governo de ninguém. Muito bem, vivemos, portanto, um total conformismo. Fator primário para o surgimento de um totalitarismo. O que significa que é o seguinte: como não há muito claro quem está no controle, quem está no governo, ao mesmo tempo que quem governa está ideologicamente, inclusive, fazendo propaganda, criando leis para controlar mais ainda as pessoas, embora elas se sintam livres, isso é um prato cheio para que surja todo um aparato necessário para que o Estado se torne totalitário. Ou seja, as pessoas voltaram a se conformar, voltaram a não... aquela esfera pré-democracia ateniense, podemos dizer assim. Ou seja, bom, já que eu não consigo identificar mesmo essa divisão do público e do privado, parece que tudo é a mesma coisa, a mesma lei que vale para minha casa vale para aquilo que está fora da minha casa, certo? Eu não tenho mais a família como um exemplo, inclusive, do que realmente é autoridade, do que realmente é limite para mim. É o Estado que vai determinando isso através da legislação, embora eu me sinta livre, certo? Então essa diluição do privado
para aquilo que é público. E, na verdade, tudo vai virando burocrático. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Não é tão simples assim explicar a Hannah Arendt, né? Mas espero que eu esteja conseguindo deixar claro isso aí. Ou seja, então agora há um conformismo total. O conformismo não é só na esfera da família. É óbvio que as famílias continuam existindo. Mas como as famílias não têm a mesma autoridade que se tinha antes, a pessoa já não faz mais uma diferenciação. E não percebe que o Estado está se tornando autoritário. Ok? E muitas vezes, quando percebe, se está tão conformado que não consegue nem mais reagir. Ou seja, tomar a ação. Ok? A vida em sociedade que gerou um conformismo, a burocracia, jogou a esfera de liberdade para o íntimo do ser humano. A arte seria uma forma de expressar a liberdade do íntimo e do privado. Então prestem atenção. O resumo da ópera aqui é mais ou menos assim. Ao longo da história, à medida que foi sumindo aquela diferenciação do público e do privado, e parece que tudo é público, ou ao mesmo tempo tudo é privado, parece, é uma coisa meio maluca, certo? Mas aqui nas democracias ocidentais, principalmente, parece que tudo é público, não há mais o privado, certo? Mas ao mesmo tempo também não há possibilidade de você agir de forma eficiente nas decisões políticas. As pessoas se conformaram a simplesmente ir lá e votar e torcer para o cara fazer uma boa gestão, ou muitas vezes nem torcem, simplesmente vão votando, vão seguindo o fluxo aí das pressões políticas e, por assim dizer, se conformando com leis injustas, muitas vezes, que vão sendo aprovadas, nem se manifestam, muitas vezes votam nas mesmas pessoas que aprovaram essas leis horrorosas e tudo mais. Segundo Hannah Arendt, isso vai diminuindo a liberdade do indivíduo. Ele mesmo vai criando um monstro, às vezes por se conformar, que depois vai chicotear ele mesmo. Como aconteceu, por exemplo, com o nazismo, também com o comunismo soviético, que foi lançando ideologias, embora estivesse falando de liberdade, foi lançando de artifícios legislativos também, de legislações, e as pessoas estavam tão conformadas que não estavam percebendo que o monstro estava sendo criado para dominar elas mesmas. Então, é isso que a Hannah Arendt trabalha bastante na obra. Bom, e eu acho muito bonito quando ela fala que a arte seria uma forma de expressar a liberdade do íntimo, do privado. Ou seja, já que não há mais liberdade, tudo virou um grande conformismo, se poucos indivíduos que têm a capacidade de agir de forma racional, ou seja, de tomar uma ação, muitas vezes não podem mais tomar essa ação na esfera pública, no sentido de mudar a realidade política. Então, o que elas procuram fazer? Procuram manifestar o seu desgosto, ou a sua indignação, ou a sua forma de expressar livre, apenas de maneira privada, através da arte. A arte seria ainda uma esfera de liberdade, ok? Mas a gente sabe que em algumas ditaduras que surgiram ao longo do século XX, nem mesmo nessa esfera artística, podemos dizer assim, foi possível manifestar isso. Mas mesmo que você não manifeste publicamente, por causa de uma censura que possa existir, o seu íntimo não pode ser dominado por completo. Mesmo num estado totalitário, há a possibilidade de você se manifestar, né? Hannah Arendt fez isso, se manifestou publicamente contra o conformismo, muitas vezes até dos seus pares intelectuais, dos seus professores, através daquilo que ela sabia fazer, que era escrever, que era compartilhar os seus ideais. Bom, galera, eu espero que eu tenha conseguido ficar claro, então tomem cuidado com isso. Eu acho que esses dois conceitos são muito importantes. A diferença do conformismo, que ocorria muito na família grega, certo? E da ação que é necessária na esfera pública, mas que hoje está perdida. Só que hoje o conformismo não vem da família. O conformismo vai surgindo pelo próprio discurso, entre aspas, de uma possível liberdade, quando na prática não se observa ela. Só que as pessoas vão se conformando por esse discurso de liberdade, esse discurso nacionalista, muitas vezes mais exacerbado, né? Que se percebeu, por exemplo, no nazismo alemão, no fascismo italiano, ok? Então, Hannah Arendt é uma filósofa bem interessante, vale a pena estudar.
Não precisa concordar com tudo com ela, mas eu acho que para fazer uma boa prova aí, eu acho que esses conceitos são bem interessantes e podem ser cobrados, inclusive. Então fiquem na paz, fiquem com Deus aí, Deus abençoe todos vocês. Espero poder ter contribuído.